e dos cristãos. Este documentário traz a incrível história de como a Bíblia foi escrita e traduzida desde Moisés até os dias de hoje. Foi muitas vezes queimada, banida e ridicularizada por décadas, desde a época dos imperadores romanos e monarcas ingleses. Mas a palavra de Deus não pode ser contida. Grandes estudiosos da palavra, tradutores, reformadores, pregadores e escritores, pessoas inspiradas por Deus, lutaram e deram suas próprias vidas para proteger a Bíblia e levar a mensagem de salvação e esperança a todas as pessoas através dos séculos. A Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita e 40 autores a escrever em 3 línguas diferentes. A Bíblia começou sendo feita oralmente por Deus e depois escrita por Moisés. Essas pessoas eram ungidas e falaram por Deus. Tudo que foi escrito não foi dado por vontade humana, mas veio da vontade de Deus. Tudo que foi escrito foi dividido em 2 testamentos, reunidos em 66 livros, 39 livros do Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Trezentos anos antes de Cristo, Cânon, o Velho Testamento. A palavra cânon significa coleção de livros que constituem a Bíblia. A Bíblia antiga no Velho Testamento não difere da que temos hoje. Eles tinham apenas 22 livros na Bíblia. Entretanto, eram os mesmos 39 livros que temos hoje no Velho Testamento. Não só os livros de Moisés foram escritos nos anos de 1500 a.C. O livro de Jó foi escrito 400 anos antes disso. Em 586 a.C., quando os babilônios vieram assolar aquela terra, queimaram tudo o que podiam queimar no templo e puseram abaixo todas as rochas que o constituíam. Eles mantiveram os hebreus cativos por 70 anos e quando voltaram do cativeiro, foram espalhados por todo o mundo. Construíram pequenas sinagogas no qual podiam ensinar e dar instruções. Para isto, se fazia necessária uma Bíblia para cada sinagoga, e isto os levou a uma nova constituição, a dos escribas. A escrita era primitiva, e não havia letra minúscula, e nem sinais de pontuação. Não havia espaço entre as palavras, e eles escreviam do lado direito do papel para a esquerda. Eles eram exigentes, se autorregulavam da seguinte forma: podiam usar apenas peles de animais limpos. Cada página não podia ter menos que 48 linhas e nem mais que 60. A tinta usada deveria ser preta e de uma receita especial, e deveriam pronunciar cada palavra em voz alta que estava sendo escrita. Deveriam limpar a caneta e se lavar por inteiro antes de escrever a palavra Jeová. Toda vez que escreviam, deveriam ter uma revisão em 30 dias. As letras, palavras e parágrafos deveriam ser contados. Os manuscritos só poderiam ser guardados em lugares sagrados. Antes da invenção da imprensa, este processo sacrificante contribuiu para a notável precisão das escrituras quando comparadas com as recentes descobertas arqueológicas. 250 a.C., a influência grega. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era uma época de racionalismo filosófico. Haviam estrelas como Platão, Sócrates e Aristóteles. O homem vivia se questionando, mas eles não tinham respostas para as próprias perguntas. Deixavam na mente humana um vácuo, um vazio, algo que precisaria ser preenchido. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue
e o grego era a segunda língua mais falada. Por isso, se tornou importante haver uma tradução dos inscritos judaicos para o grego. Nesta época, não era chamado de Bíblia. Por volta do ano 285 a.C., havia vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. Demétrios de Palerum, responsável pela mundialmente famosa biblioteca em Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadélfio do Egito se ele conseguiria a tradução da lei judaica para a biblioteca. Para realizar isto, o rei liberou 100.000 escravos judeus que ele tinha em seu domínio e os enviou juntamente com presentes para o sumo sacerdote Eleazar em Jerusalém. Assim, Eleazar fez o seu pedido. Ele desejava que fossem selecionados 6 sábios de cada uma das 12 tribos, somando assim 72 homens. Esses sábios deveriam ir a Alexandria para realizar esta tradução, e assim foram enviados e foram bem recepcionados. Em 72 dias, eles traduziram todo o Torá. Este trabalho ficou conhecido como Septuaginta, que em grego significa 70. Esta tradução, portanto, foi feita antes da vinda de Jesus. No período de 300 a 400 anos antes de Cristo, praticamente não existia mais profetas, e a palavra de Deus era escassa. Por isso, alguns livros escritos neste período foram considerados apócrifos ou não canônicos, por não serem considerados inspirados por Deus. 0 antes de Cristo a 90 depois de Cristo. A compilação do Novo Testamento. Se pegarmos o primeiro século e vermos os fatos, teríamos 3 situações. O primeiro seria o período da verdade viva, no tempo em que Jesus viveu. Suas palavras foram importantes. Ele era poderoso em palavras e atos. Suas palavras eram oráculos e seus atos milagres. O segundo período seria do ano 33 aos 50 depois de Cristo. Eles não se preocuparam em escrever, pois acreditavam que ele voltaria em breve. Mas quando se chega no período de 50 a 90 depois de Cristo, é o período da comunicação escrita. Foi nesta época que certas condições ocorreram que se exigia a escrita de cartas, e estas cartas se tornaram a base do Novo Testamento. Hoje, estes manuscritos do Novo Testamento estão guardados na Universidade de Manchester, na Inglaterra. A Bíblia nos foi dada em fragmentos e os paleógrafos tiveram que juntar vários fragmentos para que tivéssemos uma cópia completa. Em 35 depois de Cristo, o primeiro mártir cristão. Havia-se passado 7 anos após a ressurreição de Cristo, e um problema surgiu entre as viúvas gregas e hebraicas. Selecionaram 7 homens, nos quais chamaram diáconos. Todos possuíam um nome grego. 2 deles se chamavam Filipe e Estevão. Estevão foi diante do Sinédrio acusando de terem assassinado o Messias e, baseado numa passagem de Isaías, afirmava que Deus não habitava em um único lugar. Levantou ira tanto aos saduceus quanto aos fariseus. Eles o apedrejaram. Ele foi o primeiro mártir. Desde então, muitos cristãos passaram a ser apedrejados e martirizados. 45 a 68 depois de Cristo. Os inscritos de Paulo. Paulo abriu caminho para as igrejas dos gentios. Seu trabalho foi incansável por 30 anos. Escreveu a grande maioria das epístolas do Novo Testamento, muitas delas escritas na prisão. Foi muitas vezes chicoteado e morreu nas mãos do imperador Nero. Pedro foi crucificado, embora não se achasse digno de ser crucificado da mesma maneira que foi Jesus. Tomé morreu queimado na Índia por causa da sua fé. O único apóstolo que escapou do martírio foi João.
todos os outros autores do Novo Testamento ou foram crucificados, mortos pela espada, açoitados, decapitados ou queimados vivos. A expansão. Entre os anos 100 e 450 depois de Cristo, houve uma grande expansão do cristianismo em Roma. Havia em Roma muitas congregações separadas, mais de 40 congregações, encontradas logo após a última perseguição. Nesta época, os cristãos poderiam ser encontrados no Império Romano, como na distante Inglaterra. Nesta época, cresciam não só numericamente, mas penetravam verticalmente através de cada segmento social. Nesta época, a igreja primitiva tinha em comum a Bíblia e não sobreviveriam sem ela. De 80 a 303 depois de Cristo, a construção do Coliseu e a perseguição aos cristãos. O Coliseu em Roma começou a ser construído em 72 depois de Cristo pelos Vespasianos e foi concluído pelo seu filho Tito no ano 80 depois de Cristo, e era usado principalmente para os sacrifícios dos cristãos. Uma série de 10 perseguições ocorreu contra a igreja. A perseguição romana começou no ano 64 depois de Cristo, ocasionada por Nero. Nero colocou fogo em Roma e culpou os cristãos por isso. Nero os queimara à meia-noite para que servissem de tocha para a cidade. Casas eram lotadas de cristãos e em seguida incendiadas. Grupos de 50 eram colocados e amarrados por corda e lançados ao mar. Todas estas ações de Roma eram para acabar com a influência dos cristãos. Existiam 4 razões para as perseguições. Primeiro, era política. Os cristãos se reuniam à noite em lugares clandestinos e tinham medo de que formassem grupos políticos. Segundo, era religiosa. Eles se recusavam a oferecer incenso no altar para César. Terceiro, social. Eles tinham uma maneira de vida distinta. Acreditavam que todos os homens eram iguais. Para os romanos, era Nero numa extremidade e o restante da população na outra extremidade da escala social. Quarto, razão financeira. Os romanos viviam também de fabricar estátuas e esfinges, pequenas imagens de idolatria da deusa Diana. A última das séries de 10 perseguições foi realizada em 303 depois de Cristo por Diocleciano. Diocleciano ascendeu socialmente pela via militar e se tornou comandante do imperador Caro. Com sua ascensão ao poder, Diocleciano pôs um fim à crise do terceiro século. Indicou um oficial, seu colega militar, Maximiano, para o cargo de Augusto, na prática, co-imperador, e indicou Galério e Constâncio como Césares, co-imperadores de menor estatura. Sob este sistema de tetrarquia, ou governo de 4, cada imperador tinha autoridade sobre 1/4 do império, embora fosse um governo conjunto. A grande perseguição. A perseguição de Diocleciano foi a última e talvez a mais sangrenta perseguição aos cristãos no Império Romano. Em 303, estes imperadores, os tetrarcas, emitiram uma série de éditos em que revogavam os direitos legais dos cristãos e exigiam que eles cumprissem as práticas religiosas tradicionais. Ele decretava fim de todas as reuniões, deposição de todos os oficiais, o encarceramento de todos aqueles que insistiam com a desobediência. Todos os livros escritos deveriam ser confiscados e queimados. Houve uma grande destruição dos escritos nesta época. Exigiam o sacrifício universal, ordenando a realização de sacrifícios às divindades romanas. Embora as leis voltadas às perseguições
estivessem sendo anuladas por diversos imperadores nas épocas subsequentes, o fim das perseguições aos cristãos foi marcado pelo Édito de Milão de Valério Licínio e Constantino. Foram 241 anos de perseguições, mas mesmo diante de tal situação, os cristãos cresciam grandemente. O fim das perseguições. Constantino I, ou Constantino o Grande, entrou para a história romana como o primeiro imperador romano a se converter. Foi concebida como uma nova Roma e rapidamente se tornou o centro político e econômico do Império. Sua criação teve repercussões também no plano eclesiástico. Enquanto em Roma a Igreja Católica adquiriu mais autoridade, em Constantinopla o poder civil controlou a Igreja. A mudança da capital imperial enfraqueceu a influência do Papado de Roma e fortaleceu a influência do Bispo de Constantinopla sobre o Oriente, um dos eventos notáveis que provocariam futuramente o grande cisma do Oriente. Constantinopla é o antigo nome da cidade de Istambul, na atual Turquia. (367 a 397 depois de Cristo), a canonização da Bíblia. Foi neste tempo que um grande teólogo da época, Atanásio de Alexandria, iniciou a cruzada por Novo Testamento canonizado. Atanásio foi o 20º arcebispo de Alexandria, como Atanásio I de Alexandria. Seu episcopado durou 45 anos, dos quais 17 ele passou exilado, em 5 ocasiões diferentes e por ordem de 4 diferentes imperadores romanos. A palavra cânon significa régua, quadro de medidas, um nivelador ou pesos ideais para equilibrar uma balança. Em relação à Bíblia, significa a regra usada para determinar se um certo livro poderia ser medido satisfatoriamente de acordo com um padrão. A palavra foi primeiramente utilizada por Atanásio no século IV.
Em 367 d.C., Atanásio listou pela primeira vez nos registros da história os 27 livros do Novo Testamento. Em 397 d.C., o Concílio de Cartago deu a primeira aprovação oficial para os 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia se tornara completa. 405 d.C., a Bíblia Vulgata. Jerônimo, em 405 d.C., levou 16 anos de sua vida para traduzir a Bíblia diretamente do hebraico para o latim. Seus pais eram cristãos e enviou Jerônimo a Roma para estudar filosofia. Lá se converteu ao cristianismo e se batizou nas águas. Isto causou um efeito profundo em sua vida. Ele dedicou toda a sua vida a aprender a língua hebraica. Aí ele se mudou para Jerusalém para viver uma vida monástica e se dedicou totalmente a esta tarefa de traduzir toda a Bíblia para o latim. Foi a primeira e por séculos a única versão da Bíblia que traduziu o Velho Testamento diretamente do hebraico e não da tradução grega conhecida como Septuaginta. No Novo Testamento, São Jerônimo selecionou e revisou textos e traduziu também para o latim. Chama-se, pois, Vulgata a esta versão latina da Bíblia. Vulgata quer dizer edição, tradução ou leitura de divulgação popular, que foi usada pela Igreja Católica Romana durante muitos séculos e ainda hoje é fonte para diversas traduções. O latim se tornara cada vez mais importante nos negócios do Império. No ano de 405 d.C., sua missão havia sido concluída, e ele morreu em 420 d.C. Na verdade, este se tornou o instrumento que bloqueava qualquer outra vulgata. Foi tão altamente admirada que as gerações posteriores resolveram proibir qualquer outra tradução. O latim se tornara a língua oficial da Igreja e, com isto, todas as outras traduções da Bíblia foram proibidas. O bom se tornou um inimigo. Isto, de fato, privou o povo da Bíblia e deixou o mundo afundado na escuridão da Idade Média. 550 d.C., a escuridão da Idade Média. A Igreja foi o poder absoluto nesta época, mas este é um triste capítulo na história do cristianismo. A Bíblia ficaria trancada e restrita aos conventos. Foi confinada a um pedestal e poucos privilegiados a podiam ler. Este é um triste capítulo na história da era cristã que levou centenas de anos até que viesse a reforma. Enquanto isso, a Igreja era consumida com seus objetivos políticos e isto resultou nas cruzadas e outras atrocidades. Um número incontável de vítimas. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida.
do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que, dantes, fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. 1 Timóteo capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição,
com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém, também, que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima, na glória. 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque, pela palavra de Deus e pela oração, é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 5. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens, como a irmãos. Às mulheres idosas, como a mães, às moças, como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família,
negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E, além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. E, digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te, diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, e dos anjos eleitos, que, sem prevenção, guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são doutra maneira não podem ocultar-se. 1 Timóteo capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem, por serem irmãos, antes, os sirvam melhor, porque eles, que participam do benefício, são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo.
a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Judas capítulo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia, e a paz, e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu, depois, os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma, e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo.
os quais vos diziam que, no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa Santíssima, orando no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Este livro é a mais extraordinária obra da literatura que este mundo já viu. A Bíblia superou em vendas qualquer outra publicação, tendo sido traduzida para mais idiomas que qualquer outra. Algumas pessoas eram tão devotas à crença de este ser o livro da Palavra de Deus que estavam dispostas até morrer neste propósito. Sob o poder de Nero, eles foram devorados por leões ou queimados, presos a estacas por Bloody Mary, a rainha da Inglaterra. Outros usaram este mesmo livro como justificativa para as cruzadas que ceifaram centenas de milhares de vidas inocentes. Esta é a história de como a Bíblia sobreviveu desde os tempos de Moisés até alcançar as margens da América no Mayflower. Numa distribuição Buena Vista Filmes, O Livro Eterno. A história da Bíblia. A palavra de Deus para o homem, como a Bíblia começou, 1500 a.C. A primeira comunicação escrita por Deus ao homem foi chamada de Decálogo, que significa 10 palavras. Você e eu conhecemos como os 10 Mandamentos. Primeiro foi dada oralmente e depois foi escrita. Moisés foi chamado a subir o monte pela segunda vez, e Deus deu a ele os direitos dos povos, os direitos de propriedade e os direitos ao culto. Quando Moisés retornou do monte, escreveu as palavras do Senhor. Isto tornou-se conhecido como o livro de Popanac. Estes, de fato, retirados do registro de Bacalamalec, tornaram-se o início das sagradas escrituras que hoje chamamos de Bíblia. Foram 1500 anos para compilar. 40 autores diferentes contribuíram, e eles escreveram em 3 línguas diferentes. Alguns usaram poesia, outros história e outros biografias. Muitos dos que escreveram eram reis ou guerreiros, e outros eram fora da lei. Tudo o que foi produzido tornou-se para nós em 2 testamentos reunidos em 66 livros. O Velho Testamento Canon, 300 anos antes de Cristo.
Existe uma palavra que precisa fazer parte do seu vocabulário. Se já não faz, a palavra que me refiro é cânon. Ela refere-se à coleção de livros que constituem a Bíblia. Eu estou interessado na Bíblia como ela se refere aos judeus. Eles acreditavam que a Bíblia foi dada aos homens como uma revelação especial, que vinha de Deus e que era o princípio e o fim de toda a autoridade sobre todos os assuntos. Era a mais alta corte de que o homem deveria ir. A Bíblia que eles tinham não difere da Bíblia que temos em termos do Velho Testamento. Eles vão dizer-lhes que a canonização das Escrituras não aconteceu numa noite. Não foi decidida numa reunião de conselho. É alguma coisa que Deus fez gradualmente. Quando foi feito, dividiram-se em 3 partes. Eles tiveram a lei, ou que eles se referem como Torá. Tiveram os profetas e depois os escritores, ou como chamaram de hierografia. Isto acontece se vocês olharem no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, e em seguida, no versículo 44, vocês observarão que é a mesma divisão da Bíblia que foi dada por Jesus. A escrita era primitiva, e não havia letras minúsculas, vogais ou sinais de pontuação, e nenhum espaço entre as palavras. E eles escreviam do lado direito do papel para o esquerdo. Eles tinham apenas 22 livros na Bíblia deles. Entretanto, era exatamente o mesmo material que está nos atuais 39 livros do Velho Testamento. Mas quando o acúmulo de tais escritos aconteceu? Está dito em Êxodo 24, versículo 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era uma época de racionalismo filosófico. Os homens viviam fazendo perguntas. Havia estrelas no campo das questões como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas eles não tinham respostas para as perguntas. Eles só tinham as perguntas. Não somente os livros de Moisés foram escritos 1.500 anos antes de Cristo, mas lembre-se, de acordo com a tradição, o livro de Jó foi escrito 400 anos antes disso. Em 586 a.C., quando os babilônios vieram e decidiram assolar aquela terra, queimaram tudo que era possível queimar no templo e puseram abaixo todas as rochas e tijolos que o constituíam. Eles levaram o povo cativo e assim o mantiveram por 70 anos. Após todo esse tempo, quando voltaram do cativeiro, se espalharam por todo o mundo. Construíram pequenas sinagogas, onde poderiam cultuar e dar instruções. Para isso, fazia-se necessário uma Bíblia para cada uma dessas sinagogas, e isto resultou em uma nova constituição, a dos escribas. Eles eram exigentes, se autorregulavam da seguinte forma. Poderiam apenas usar peles de animais limpos, fosse para escrever ou para encadernar os manuscritos. Cada página não poderia ter menos que 48, nem mais que 60. A tinta usada deveria ser preta e de uma receita especial. Deveriam pronunciar em voz alta cada palavra que estava sendo escrita. Deveriam limpar a caneta e se lavarem por inteiro antes de escrever a palavra Jeová. E toda vez que escreviam, deveria então haver uma revisão em 30 dias. E se 3 páginas precisassem de correção, todo o documento deveria ser refeito. As letras, palavras e parágrafos deveriam ser contados, e o documento tornava-se inválido se 2 letras apenas se juntassem. Os manuscritos só poderiam ser guardados em lugares sagrados, e todos os velhos e usados documentos eram enterrados numa cerimônia especial. Antes da invenção da imprensa, esse processo sacrificante contribuiu para a notável precisão das escrituras, quando comparadas às recentes descobertas arqueológicas. A influência grega, 250 a.C. Jerusalém, Israel. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era a época dos raciocínios filosóficos. O homem vivia se questionando. Alguns eram brilhantes na área das questões, como Sócrates, Platão e Aristóteles.
Mas eles não tinham respostas às próprias perguntas. Deixaram na mente humana um vácuo, um vazio, algo que precisava ser preenchido, e eles existiam alguém que pudesse vir a responder a todas as questões. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue, e o grego era a segunda língua mais falada. Por esta razão, tornou-se importante haver uma tradução da Bíblia para o grego. Por volta do ano de 285 a.C., havia vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. De acordo com a tradição, Demétrios de Palerum, responsável pela mundialmente famosa biblioteca em Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadelfo do Egito se ele conseguiria a tradução grega da lei judaica para a biblioteca. Para realizar isto, o rei liberou 100.000 escravos judeus que ele tinha em seu domínio e os enviou juntamente com um presente generoso e o embaixador para Eleazar, o sumo sacerdote de Jerusalém, e assim fez seu pedido. Ele desejava que fossem selecionados 6 sábios de cada uma das 12 tribos, somando assim 72 homens. Esses homens deveriam ir a Alexandria para trabalhar nesta tradução. Ao chegarem lá, tiveram uma recepção real de boas-vindas na corte. Foram enviados à Ilha de Feros. Nesta ilha especialmente preparada, havia 72 cubículos, um para cada homem, e em 72 dias eles traduziram todo o Torá. Eles foram tão incentivados pelo trabalho feito que cada um concordou com a tradução do outro. Eles batizaram o seu trabalho como Septuagint, que em grego significa 70. O foco messiânico da Bíblia, 4 a.C. Desde a época do cativeiro babilônico, os judeus vinham vivendo debaixo de uma certa opressão. O Velho Testamento está impregnado de profecias que predizem a vinda de um Salvador que libertaria os judeus e destruiria os inimigos. Ambos sábios judeus e cristãos concordam que o tema central da Bíblia aponta para um Messias, um Cristo. A conclusão, portanto, é que o Velho Testamento é cristocêntrico. Ele nos parece um documento danificado pelo tempo, quase incompreensível. Os homens, por exemplo, que figuram em suas partes, como Adão, Abraão, Moisés e Davi, as estruturas construídas como o tabernáculo, tendo 2 véus e 7 peças de mobília, e a parede como a deste último tabernáculo logo atrás de mim. Mas quando a pessoa do Messias judeu é colocada em foco, o obscuro se torna claro. Este é esse Messias. O povo judeu, no entanto, estava pronto a admitir que ele milagres, mas por ser filho de carpinteiro, não admitia que fosse o enviado pelo poder de Deus. Acreditava, no entanto, que era usado por Satanás. Não há dúvida quanto ao que os discípulos acreditavam. Eles diziam que todos os profetas testifiquem através de seu nome quem quer que acredite nele. E o grande problema que Jesus teve foi por reivindicar o título de rei, o que fez com que o Império Romano ficasse, de certa forma, irritado. O tema do Novo Testamento coloca o Cristo em total evidência, porque eles acreditavam ser Jesus de Nazaré. Os líderes religiosos judeus denunciaram veementemente sua conclusão. Em suas mentes, ele era visto como uma fraude e que não poderia nunca ser o Salvador predito pelos profetas. Para os escritores do Novo Testamento, Jesus era o Cristo, o Messias. Eles afirmavam que, no retrospecto, poderia-se ver que todas as Escrituras profetizavam acerca deste homem, o qual sua mensagem seria a base de quase todas as passagens do Novo Testamento. As revelações de um homem da Galileia, 4 a.C. a 29 depois de Cristo. Eu trouxe esta adormecida cidade de Belém que nos transporta de volta ao livro de Gênesis, por haver milhares de recordações.
algumas delas trágicas, outras triunfantes. Nestas colinas atrás de mim, era onde Davi apacentava suas ovelhas, e onde Samuel, o profeta, o ungiu e o fez rei de Israel. Mas o mais prodigioso acontecimento, de acordo com os cristãos, se deu nesta cidadezinha. Eu sei que ao falar o nome Jesus Cristo, este lhes pareça bem familiar. Mas talvez você se esqueça de que ele verdadeiramente viveu a história. O povo contemporâneo a Jesus o identifica e, sem dúvida, fala da enorme influência que exercia e dos milagres que operava. Ele fez revelações fantásticas sobre si. Ele declarou ser o Filho de Deus e que havia sido enviado pelo Pai para trazer salvação à humanidade. Também afirmou ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele. Confúcio, Buda ou ainda Maomé, nenhum desses fizeram tais afirmações tão corajosas. Mas sua grande revelação em relação à sua morte sacrificial é que ressuscitaria dentre os mortos em 3 dias. Para os líderes religiosos judeus daquela época, suas declarações eram absurdas, na verdade blasfemas. E então entregaram às autoridades romanas e levaram a um lugar chamado Monte da Caveira, o qual muitos historiadores acreditam ser este local. E numa cruz de madeira o crucificaram. Mas esta rocha não foi o fim da história. Da caveira, E foi neste sepulcro que puseram seu corpo já sem vida. Muitos historiadores acreditam ser este o local onde tudo aconteceu. Removeram uma grande pedra e a rolaram até a entrada. Fecharam o túmulo e puseram soldados romanos. No domingo seguinte, cedo pela manhã, as mulheres vieram limpar o corpo. Ao chegar, disseram que ele já havia sido embalsamado. Os lençóis ainda estavam no lugar, mas o corpo não. E logo disseram que ele havia ressuscitado. Mas as autoridades dar todo de desculpa concebível para explicar o desaparecimento do corpo. Disseram, por exemplo, que os discípulos o haviam roubado, mas nunca explicaram como conseguiram fazer tal coisa. E nunca expediram uma hora prendê-los. Os soldados disseram: nós adormecemos em serviço, porém ninguém nunca os repreendeu por terem dormido em serviço. E qual o tribunal que aceitaria como testemunha confiável alguém que dormia no momento em que o crime era cometido no calendário de uma nova seita religiosa? Para os escritores do Novo Testamento, a ressurreição de Jesus foi a confirmação definitiva de que ele era o verdadeiro Messias. O apóstolo Paulo escreveu que se Cristo não tivesse ressurgido dentre os mortos, nossa fé, sendo fato ou ficção, literalmente transformou os discípulos de homens amedrontados que se escondiam atrás de portas trancadas a líderes dispostos a serem perseguidos e até morrer em nome de sua fé neste homem. A compilação do Novo Testamento, de 0 a.C. a 90 d.C. Se fôssemos pegar o primeiro século e dividi-lo segundo os fatos verídicos, teríamos 3 divisões. Primeiro seria o período da verdade viva. No tempo em que o mestre dos discípulos estava vivo, e enquanto ele viveu, suas palavras foram importantes. Está registrado por Lucas que escreveu seu evangelho em palavras. Isso significava que suas palavras eram oráculos, exatos milagres. Quando chegamos ao segundo período, do ano 33 ao 50, seria o período da tradição oral. Eles preocuparam em escrever, pois acreditavam que ele voltaria em breve, e escrever era desnecessário.
Mas quando se chega à terceira divisão do ano 50-90, então é o período da comunicação escrita. Foi nesta época condições ocorreram que a escrita de cartas, e estas cartas tornaram-se base do Novo Testamento. O cristianismo crescia em tal proporção que os apóstolos mal conseguiam manter o ritmo, com a rápida expansão. O hábito de escrever cartas se tornou uma ferramenta indispensável para se comunicarem com a igreja que acabava de surgir. Em alguns casos, eles escreviam para recrutar novos membros, em outros, para encorajar. Estas mesmas cartas se tornariam parte da Bíblia. Pedro escreveu aos cristãos hebreus que se viram ao longo da Ásia Menor por causa da severa perseguição, para a qual precisavam de um maior encorajamento. Embora tendo sido retratado como foi em Atos capítulo 12, foi fiel até o fim de seus dias. João, sendo o mais jovem dos apóstolos, sobreviveu a todos. Ele escreveu 3 cartas ou epístolas, as quais inspiravam a uma vida santa, e um evangelho o qual destacou coisas que foram omitidas pelos 3 outros escritores. Seu trabalho mais extraordinário foi escrever quando estava exilado na ilha de Patmos. Ele levantou o véu e nos permitiu ver o futuro em seu livro, que se tornou conhecido como Apocalipse. Porém, o mais notável escritor do Novo Testamento foi o mais zeloso perseguidor da igreja no princípio, Saulo de Tarso. O primeiro cristão, 35 depois de Cristo. Havia-se passado 7 anos desde a ressurreição de Jesus Cristo, e um problema surgiu entre as viúvas gregas e hebreias. E a fim de solucionar tal problema, selecionaram 7 homens a quem chamaram de diáconos. Todos possuíam nomes gregos. 2 deles tornaram-se famosos. Um foi Filipe e o outro Estevão. Estevão foi o primeiro a ser o centro das atenções. Ele foi diante do Sinédrio, acusando-os de terem assassinado o Messias, e baseado num versículo em Isaías, afirmou que Deus não habitava em um único lugar. E uma vez dito isso, levantou ira tanto aos saduceus quanto aos fariseus. A razão pela qual os saduceus não gostaram do que Estevão disse era porque não acreditavam em anjos ou vida após a morte, e aceitavam apenas a inspiração do Pentateuco. Já os fariseus não gostaram, pois acreditavam na inspiração de Isaías, mas não aceitaram sua interpretação. E então pegaram Estevão e o trouxeram a este local, que é conhecido como Portão, e o apedrejaram. Ele foi o primeiro mártir. E desde aquele dia, o chão das arenas foram encharcados com sangue humano. Quando aquela turba enfurecida começou a apedrejar Estevão, tiraram suas mantas para facilitar o trabalho. Havia um homem de meia idade que não participava do ato, e eles puseram suas vestimentas a seus pés. Ele presenciou e ouviu coisas que não esqueceria pelo resto de sua vida. Eles referiam-se a ele como Saulo, porém mais tarde se tornou conhecido como Paulo, o apóstolo. Paulo era da cidade de Tarso, da Sicília, uma província grega, e seu ambiente de filósofos e poetas deve ter contribuído para sua habilidade intelectual. Sua família era de judeus rigorosos. Tanto ele quanto seu pai eram fariseus. Ele era fluente na língua hebraica. Escolheu o colégio de rabinos em Jerusalém para seus estudos e foi instruído aos pés do muito conceituado Gamaliel. Quando mais tarde esteve diante do Sinédrio em Jerusalém, disse-lhes que era romano, isto é, possuía a cidadania romana. A reação deles a essa informação testificou seu valor. Esta cidadania o isentou da escravidão e o livrou das punições degradantes, como açoite e crucificação. Deu-lhe o direito de apelar sobre qualquer que fosse a decisão da corte do imperador. E o mais importante, garantiu-lhe a liberdade para percorrer o mundo. Ele foi possuído por um incontrolável desejo de perseguição aos cristãos ao presenciar o que fizeram com Estevão. Sua sede era insaciável. Ele aumentou o seu campo de perseguição partindo numa missão até Damasco. E nessa jornada, veja uma visão.
ele radicalmente converteu-se a Cristo. Sua paixão, no entanto, nunca diminuiu. Foi meramente redirecionada. Quando a cidade de Damasco soube da conversão de Saulo e sua presença na cidade, decidiram então matá-lo. Colocaram um guarda em cada portão de entrada, mas através de uma janela, seus amigos o desceram num cesto, e assim ele escapou. Seguiu para a Arábia, onde ficou por 3 anos. Foi visitar os apóstolos na cidade de Jerusalém, e entre a igreja de Antioquia o chamou para a obra, e mais tarde o consagraram ao ministério cristão. A caneta poderosa de 45 a 68 depois de Cristo. Ele se tornou um mito em sua própria época. Ele começou abrindo caminho para as igrejas dos gentios, em 2 continentes distintos, talvez em 3, ou então 4 jornadas missionárias. Seu trabalho foi incansável por 30 anos. Ele fez de 12 mil milhas em terra e mar em uma época sem a conveniência do transporte moderno. Grande parte do percurso foi feito a pé. Onde parava, tornava-se centro de dissensões. E em um desses o apedrejaram e o largaram, acreditando que estivesse morto. Por conta do tremendo âmbito do ministério pioneirista de Paulo, houve a necessidade de um acompanhamento através de cartas às igrejas que ele fundara. Nesta área, Paulo se tornou o mais produtivo escritor de todos os autores do Novo Testamento. Ele escreveu mais da metade das epístolas do Novo Testamento, e a maioria dessas cartas foram escritas enquanto estava preso. Sua última carta foi escrita na prisão aguardando a decisão de César. Aproveito um intervalo para trazê-los à cidade de Roma, particularmente à prisão Mamartine, onde Paulo ficou preso. Fica aproximadamente a 6 metros abaixo do solo e a mais ou menos 40 metros de distância do Senado romano. Além disso, há o Fórum Romano, o Palácio dos Césares e o temível Coliseu. As carruagens cruzavam acima do teto de pedra de onde Paulo se encontrava, e todas as negociações do poder imperial romano eram feitas acima dele. Vamos descer ao lugar onde ele era mantido preso. A última carta. Estava neste local quando o fez. Ao escrever aos romanos, inicialmente disse que esperava ter uma jornada próspera e que a vontade de Deus fosse feita. Mas quando ele veio, se autodescreveu como Paulo, o ancião. Ele tinha correntes em seus braços e soldados à sua volta. Sentia muito frio e falava num manto que havia esquecido em Troas. Ele estava sem amigos e dizia: antes todos me desampararam. E sentia que tudo estava acabado. E disse: estou pronto para ser oferecido por libação. Se fosse possível para nós, de alguma forma, conhecer a pulsação de Paulo, e assim descobrir o que sentia e perguntar-lhe: como está, Paulo? Ele diria: sou um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. De Jesus Cristo sem temer o poder imperial, pela vontade de Deus sem mudar sua confissão, mesmo em circunstâncias adversas. Nós diríamos: e quanto a morrer, Paulo? Como se sente em relação a isso? Ele falaria: o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Em outras palavras, quando se mede o poder da dor, não há como contestar o fato. É mais afiada que qualquer espada. O apóstolo Paulo foi um de uma longa lista de escritores do Novo Testamento que foram martirizados. Segundo a tradição, foi supostamente aprisionado como Paulo e morreu nas mãos do imperador Nero.
Ele foi trazido chicoteado e crucificado de cabeça para baixo. De acordo com o historiador John Fox, Pedro escolheu ser crucificado, mas no fundo não se achava digno de padecer da mesma maneira que Jesus. Tomé, segundo a tradição, viajou à Índia, onde morreu queimado por causa de sua fé. O único apóstolo que escapou do martírio foi João. Acredita-se que sobreviveu mesmo sendo queimado em óleo. No entanto, viveu até a idade bem avançada. Todos os outros autores do Novo Testamento foram ou crucificados, mortos pela espada, açoitados, decapitados ou queimados vivos. Onde estão todas essas cartas? De 50 a 90 depois de Cristo. Os mais antigos fragmentos do Novo Testamento datam do ano 120 a 150 depois de Cristo. É conhecido como o Manuscrito de Ryland e é guardado na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Acreditando-se que o Evangelho de João tenha sido um dos últimos a serem escritos do Novo Testamento, o documento original deve ter sido escrito 25 anos antes. Não há mais disponíveis cópias da primeira edição da Bíblia. Mas isso não deve nos alarmar após termos tomado conhecimento como era exaustiva a preocupação com relação a documentos antigos e meticulosa supervisão em conservá-los. A Bíblia nos foi dada em fragmentos e os paleógrafos tiveram que juntar vários documentos para obter uma cópia completa. As descobertas mais recentes desses manuscritos confirmaram o meticuloso processo de cópia das Escrituras e dissipou a concepção de que a Bíblia não é uma tradução precisa dos autores originais. A mais recente dessas descobertas ocorreu em 1947, ao serem encontrados rolos de pergaminho no Mar Morto. O mais importante segmento disso se referia ao Qumran. Existiam 11 grutas onde eles em grupo encontraram esses documentos, e com isso acreditou-se que era parte da biblioteca de uma seita dos essênios, o qual tinha uma pequena comunidade não muito longe de onde estamos neste momento. Nos foi de grande valor todas essas descobertas. Em primeiro lugar, nos habilitou a reproduzir coletivamente todo o Velho Testamento, com exceção do livro de Esther. Em segundo, foi construída uma ponte que nos aproximou dos manuscritos originais atrás, sobre tudo que possuímos anteriormente. E em terceiro significativo, descobrimos que realmente não tivemos que fazer nenhuma alteração originalmente. Aconteceu-se Cristo. Austrália.